Está entrando no ar o podcast Jornalista 24 Horas, Mito ou Verdade? Uma produção dos alunos e alunas de jornalismo do UniBH. Disciplina Tendências do Jornalismo Contemporâneo. Professor Elias Santos. Segundo semestre de 2020. Jornalista, escritora, criadora de conteúdo, mestranda em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Sofia Mendonça parece mesmo ter se encontrado no ofício diverso que profissionais da informação podem seguir. Ela está no site O Mundo Autista, junto à sua mãe, onde compartilham as suas vivências como pessoas neurodivergentes, além, é claro, de trazerem outros temas ao debate com muita leveza e respeito. Sofia também se aventura pelo mundo da ficção e da não ficção na literatura e, acreditem, com um pouco mais de um ano de formada, ela tem muito a compartilhar sobre sua trajetória no jornalismo. Eu sempre gostei de ler, escrever e acompanhar notícias. E eu tinha, por causa das características singulares de uma pessoa autista, um hiperfoco muito grande em determinadas áreas do jornalismo. Só que, por outro lado, eu não sabia me expressar bem, eu escrevia muito bem, sempre escrevi. Eu lembro que o primeiro ensaio que eu escrevi eu tinha uns 8 anos, e a minha mãe, que à época trabalhava na Rádio Itatiaia, levou para o chefe de redação à época, né? E ele elogiou bastante. Eu tinha 8 anos e parecia o texto de uma pessoa adulta. Mas eu também tinha dificuldades na comunicação verbal e não verbal, no sentido de ter uma fala bem articulada, uma fala que comunicasse os meus sentimentos, as minhas questões, e que facilitasse uma interação social com as pessoas. Eu queria entender o código das pessoas. Eu acho que isso me fez procurar o jornalismo. E também porque eu admirava muito o trabalho dos meus pais, que também são jornalistas, em especial da minha mãe, que foi assessora de imprensa, trabalhou muitos anos em rádio também. Ah, legal demais, Sofia. E aí hoje você falou com a gente que você está fazendo mestrado, né, em comunicação, e você também tem esse site com a sua mãe, onde vocês escrevem posts no geral, mas também tem um foco mais nessa questão do transtorno do espectro do autismo. Aí eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória profissional. Eu sou uma pessoa meio megalomaníaca, assim. Então coincidiu de quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a minha mãe saiu de uma grande rádio aqui de Minas Gerais e ela propôs que eu escrevesse um livro, que foi o meu primeiro livro. Hoje, atualmente, eu sou autora de 7 livros. E nesse livro eu trazia ensaios, crônicas, enfim, sobre a minha vivência sendo autista. O livro chama Outro Olhar. E a ideia de começar a escrever sobre autismo surgiu primeiro com o convite da Sônia Pessoa, que é uma jornalista, professora universitária, que hoje é minha orientadora no mestrado, na UFMG, inclusive. Ela tinha um blog chamado Tudo Bem Ser Diferente. E ela me propôs que eu escrevesse uma coluna sobre as vivências de sendo uma pessoa com transtorno do espectro autista. Isso tudo porque quando eu acreditava que eu não ia conseguir finalizar o ensino médio por causa da fobia social, da depressão que eu enfrentava à época e tudo. E quando eu escrevi um texto para ela contando essa vitória, né, que foi para mim e para minha família, para os educadores, para todo mundo, ela ficou muito impressionada com o meu estilo de escrita e me convidou para ter essa coluna, que mais tarde virou também um boletim na web rádio do UniBH. Minha mãe, enquanto isso, ela estava pensando em criar um canal no YouTube para ela. E aí eu propus que a gente criasse o canal Mundo Asperger na época, né, fazendo referência à síndrome de Asperger, que mais tarde foi englobado ao transtorno do espectro autista, e hoje chama Mundo Autista, né, ou Mundo Autista, o portal. E eu propus a ela que a gente fizesse esse canal, só que aí ela falou assim: me dá um mês então para planejar tudo. E a minha mãe, à época, ela não havia sido diagnosticada com autismo ainda também, então ela tinha algumas dificuldades de planejamento. Eu pensei assim, se ela for planejar por um mês, isso não vai sair nunca. E aí a gente fez de uma maneira amadora, né, no primeiro momento. A gente espremeu em frente à tela, literalmente espremeu em frente à tela do computador,
e gravamos o primeiro vídeo. Só que a repercussão foi enorme, porque tinha toda essa função social, né, que está na raiz do jornalismo, de ajudar pessoas, de prestar serviços, né? A gente foi logo procurado por uma agência para profissionalizar, né, o trabalho. Desde então a gente está no processo de profissionalização do portal. Desde janeiro ele faz parte do portal AI, né, também. E a gente também tem parcerias com outros veículos que abordam o autismo, como a revista Autismo, que é a primeira da América Latina sobre o tema, né? E o podcast Introvertendo. E com o tempo a gente percebeu que a gente podia ampliar esse leque. Então a gente ampliou para a diversidade, para outros temas também relativos à inclusão e acessibilidade, neurodiversidade, diversidade, educação humanística, enfim. E como que é, assim, para esse processo com a sua mãe, essa coisa de ter um site junto com a sua mãe, como é que é para você? Trabalhar com a minha mãe, trabalhar em família, na verdade, é sempre um desafio. E, sendo duas pessoas com cérebro neurodivergente, com cérebro autista, é muito desafiador, porque embora a gente tenha, que a gente foge realmente ao senso comum, ou ao que é a maioria das pessoas, porque geralmente as pessoas têm facilidade maior de organizar algumas coisas e uma dificuldade na produção. A nossa produção é muito acelerada, a gente produz com muito entusiasmo e com muita veracidade, muita verdade, muita paixão. Agora, voltando para a questão do mestrado, Sofia, que a gente já tinha iniciado aquela hora, eu queria que você contasse para a gente assim, um pouco mais da sua, né, tanto da sua pesquisa quanto do que te levou, né, para essa carreira acadêmica, mesclar essa vida profissional com essa vida acadêmica. Conta um pouco mais para a gente. Eu nunca imaginei seguir uma carreira acadêmica. Tanto que quando eu fui procurar a minha formação, eu procurei uma faculdade que era referência para o mercado. Com o tempo, eu fui percebendo que pelas minhas características singulares, tanto de mulher trans quanto de autista, seria muito mais desafiador o mercado de trabalho para mim, não porque eu não tivesse competência. Se você me joga numa redação de jornal, por exemplo, eu tenho time, eu tenho feeling, mas eu percebi que eu precisava de uma maior estabilidade. E como eu sempre tive um olhar meio de pesquisadora, desde a infância, minha mãe até brinca que eu tinha um olhar meio assim, ela está analisando tudo, né? Desde criança. Eu percebi uma maneira de ressignificar esse olhar de pesquisadora com o mestrado, já que eu procurei a comunicação social justamente para entender como funciona esse processo, né? Agora acho que a gente já parte para uma perspectiva mais daquela questão que a gente tinha conversado sobre a crise, né, do jornalismo. Atualmente, assim, principalmente na graduação, tem se falado muito sobre essa tendência da atuação da jornalista e do jornalista como um empreendedor, né? E aí você foi vencedora, né, do primeiro concurso de comunicação empreendedora. Aí a gente queria, né, então, te fazer uma pergunta nesse sentido. Você acha que a faculdade ela dá essa bagagem necessária para encarar essa nova realidade? Os ambientes de formação, eles ainda estão aprendendo com a questão do jornalismo empreendedor. E nesse caso, o UniBH sai na frente porque ele já percebeu essas questões, ele já percebeu vários pontos que fazem com que o jornalismo não seja mais aquele que a gente conceituou antes. O jornalismo não é mais uma fonte de renda, o jornalismo em si, tão facilmente. Por exemplo, meu pai trabalhou por 30 anos num jornal como editor com um salário muito bom. Isso é cada vez mais raro. O jornalismo como fonte de renda ele está se tornando um desafio. Mas eu acredito, e tem até as discussões de que a profissão pode até acabar, que máquinas vão substituir, né, a questão da inteligência artificial pode substituir os jornalistas, mas eu acredito que sempre haverá necessidade de uma humanidade para mediar a informação. Então, o jornalista ele passa a ser muito mais um mediador daquela informação do que alguém que procura o factual, necessariamente. Por exemplo, hoje nós temos podcasts que abordam assuntos dos que ocorreram nos anos 70 e que isso vai ao contrário do que se pensa do jornalismo de ser uma coisa factual, mas que é uma questão que traz o interesse das pessoas. Então acaba
também tendo uma questão de marketing de conteúdo envolvido nisso. E jornalistas, em essência, eles não costumam ser pessoas boas para empreender. São pessoas boas para produzir, mas para empreender, não. Então, eu acredito que os ambientes de formação têm que estar muito, sim, preparados para perceberem essa mudança e dar a condição da pessoa criar um projeto que sejam autossustentáveis para ela. Porque agora, quem vai trabalhar em rádio ou nesses veículos de comunicação mais tradicionais é uma minoria. E, inclusive, mesmo esses veículos estão adotando contratos diferentes. E eu penso também que há uma versatilidade na profissão maior agora, com a questão multimídia, transmídia. Nesse ponto, é até muito positivo, porque a gente pode transitar entre diversas áreas, como eu faço, por exemplo. E você acha que isso, Sofia, tem necessariamente a ver com uma crise que está se apresentando para o jornalismo? Ou você acha que isso é uma tendência natural das coisas, né, dado o momento que a gente está, né, de atualizações constantes das novas tecnologias? Realmente, o jornalismo sempre esteve em crise, justamente por se constituir junto com a sociedade. E para dar um exemplo mais concreto disso, eu vou trazer para as textualidades, que é a linha de pesquisa que eu faço parte no mestrado da UFMG. Que é o seguinte: como o jornalismo é construído junto à sociedade, isso tudo cria uma urgência para produzir novas questões para o jornalismo. E essa urgência faz com que a gente crie novos modelos que criam outras urgências e assim sucessivamente. Então, a gente vai estar sempre com essa questão da urgência. Por exemplo, hoje em dia todo mundo pode, em tese, produzir conteúdo. A qualidade desse conteúdo, sobre diversos aspectos, pode ser questionada. Então, nasce uma nova urgência de que o jornalista ele precisa se reinventar sobre isso. A maneira que como a sociedade vai se transformando, vai gerando vácuos que precisam ser preenchidos, esses vácuos sempre vão existir. Muito interessante, inclusive, que você adicionou, acho que uma nova perspectiva a esse debate, né? Essa coisa da urgência e da gente ter que construir, né, novas coisas, porque novas coisas estão sendo demandadas e a partir disso as coisas, né, vão mudando. Sempre vai ter uma urgência, um ponto que as pessoas vão ter dificuldade em acessar e ter uma necessidade nova que vai precisar sempre de uma nova construção. Então o jornalismo ele sempre teve em crise em função disso. Tudo parte de uma urgência da sociedade em suprir determinados aspectos, que vai sempre gerar outra urgência assim sucessivamente. Sofia, e a gente sabe que toda profissão tem seus mitos e as suas verdades. E algo que acompanha muito o estudante de jornalismo e até jornalistas formados é a ideia de que existe uma necessidade ou mesmo uma afirmação de que jornalista é jornalista 24 horas por dia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma pessoa que seja formada em determinada profissão, não importa qual, ela sempre vai trazer consigo 24 horas por dia a bagagem e a vivência dessa formação, do que foi importante para ela, mesmo que ela não exerça a profissão na qual ela se formou. No caso do jornalista que exerce a profissão, eu percebo que isso ainda é mais intenso, porque o jornalista deve estar atento aos fenômenos que ocorrem ao redor do planeta, sempre com um senso crítico e com uma capacidade de percepção que muitas vezes, no atual cenário que a gente vive, de redes sociais, de muito imediatismo, a gente não tem muitas vezes tempo de refletir sobre determinadas das coisas. Então o jornalista deve ter esse olhar treinado para ser um pesquisador, para ser alguém fora do lugar comum e que durante todo o tempo ele tenha já uma percepção diferenciada das questões do mundo. Sofia, muito obrigado por ter conversado com a gente gostou muito de te ouvir, aprendemos muito e tenho certeza que todos os nossos ouvintes também. O nosso podcast vai ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima. Este podcast foi produzido e roteirizado por Fernanda Freitas, Gabriel Rezende, Lucas Wilker, Natasha Werneck e Paola Siman. Nós ouvimos o podcast Jornalista 24 Horas, Mito ou Verdade? Uma produção dos alunos e alunas do curso de jornalismo do UniBH.
Disciplina Tendências do Jornalismo Contemporâneo. Professor Elias Santos. Segundo semestre de 2020.